Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo da Bíblia, hoje, Deuteronômio, capítulos 2, 3 e 4. O capítulo 2, meu irmão, minha irmã, continua a narrativa de Moisés, falando dos anos que se passaram no deserto. E começa assim: então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, né? Foi lá onde o Senhor, mais uma vez, demonstrou todo o poder, né, e benignidade com esse povo e abriu o Mar Vermelho, né? Então o Senhor disse a Moisés: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. Diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú. A gente tem que lembrar que os israelitas, ou Jacó era irmão de Esaú, né? Que vivem em Seir, eles terão medo de vocês. E, meu irmão, passaram com todo cuidado, e Deus ordenou: não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra dele, nem mesmo um espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Sabendo aqui a justiça de Deus, né? Social de Deus aqui, o direito, né? Cuidando do direito à terra, né? Porque a terra é considerada sagrada do povo israelita aqui nesse contexto, né? Mais à frente ele fala assim: passaram-se 38 anos entre a época que partimos de Cádiz, Barneia, e a nossa travessia do Vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. O Senhor Deus, durante os 38 anos, aquele povo obstinado lá, que provocou rebelião, como Datã, né? Aquele povo que saiu do Egito não chegou a Canaã, né? A gente sabe disso. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês nenhuma parte da terra dos amonitas, pois eu entreguei aos descendentes de Ló. Aqui está lembrando, Ló como sobrinho, né? Ló era sobrinho de Abraão, né? Saiu junto com Abraão, né? Mais à frente fala sobre a vitória sobre o rei de Esbom, Seom, era o nome do rei de Esbom. Vão agora através do ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, o rei de Esbom, e a terra dele. Começa a ocupação, entrem em guerra contra ele. Aqui é uma determinação do Senhor, né? Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. O Senhor sempre ordenava e fazia acontecer, ele estava à frente desse povo todo, né? Depois do deserto de Demote, enviei mensageiro a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz, dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comeremos como a água que beberemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão, atravessando a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas o rei de Esbom não quis deixá-la passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu o coração. E ele foi entregue nas mãos dos israelitas, né? Foi nas mãos dos israelitas. O capítulo 3 também trata da vitória sobre Og, rei de Bazã, né? Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos com todo o exército e dei também toda a terra dele. Você vê, meu irmão, minha irmã, que Deus estava o tempo todo com ele. Como Moisés disse lá atrás: se o Senhor não for conosco, nós não vamos para lugar nenhum. E Deus estava tabernaculando o tempo todo com eles ali. E aí, no versículo 12 do capítulo 3, ele fala assim: da terra a qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroé, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com suas cidades, dei
as tribos de Ruben e de Gade, o restante de Gileade também, toda a Bazã e o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob em Bazã era conhecida no passado como terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos jesuítas. E aqui a gente vê todo o contexto de domínio e de supremacia desse povo, não por esse povo, mas porque Deus estava à frente disso tudo, né? E ainda nesse capítulo 3 a gente vê que Moisés é impedido de entrar na terra de Canaã. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu e na terra que possa realizar as obras que tens feito e teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto, aqui o cume de Pisga, né? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordem a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, para que ele atravesse à frente desse povo. Ele repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. E Moisés já sabe que ele não vai entrar na terra, né? Por causa da desobediência, daquela questão lá das águas de Meribá, né? E aí, no capítulo 4, mais que Deus faz isso tudo, mas no capítulo 4 a gente vê claramente que Deus faz uma exortação à obediência. E agora, ó Israel, chamar ó Israel, né? Ouve, ó Israel. Ouça os decretos e as leis que estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus dos teus antepassados dá a vocês. Não acrescente as palavras que eu lhes ordeno e dela nada retire, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes ordeno. E aqui Deus fala todos os mandamentos, e a ordem é dos mandamentos, de cumprir o mandamento, para que tudo vá bem. Isso é fundamental, cumprir a lei, né? E ele lança aqui claramente a proibição à idolatria. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompa, fazendo para si um ídolo de imagem alguma, forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, qualquer ave que voa no céu, qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E aqui a gente deve pensar uma coisa, da lógica disso aqui, do ensino teológico disso aqui. Muito mais do que obediência, Deus condena a idolatria, né? E está ensinando esse povo aqui a ser obediente, porque esse povo seria uma nação de sacerdotes. Mas a condenação à idolatria está baseada, além do decreto de Deus, muito claramente aqui. Quando eles estavam em Horebe lá, não viram forma nenhuma, nem Moisés viu forma nenhuma. Deus não se mostrou em forma de nada. Então, se não se mostrou em forma de nada, nada que tenha forma deve ser adorado. Está escrito lá que Deus é Espírito, é a essência. E os verdadeiros Espíritos devem adorá-lo, e os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em Espírito, em verdade. Ou seja, a constituição de Deus é Espírito, a essência de Deus é Espírito. E nós devemos adorá-lo no ambiente espiritual. Portanto, não há necessidade de nenhuma forma. A idolatria é um nada, a idolatria é um nada, é uma falta de senso, é uma falta de lógica. Isso aqui é a lógica da proibição da idolatria. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, no versículo 32 do capítulo 4 diz: pergunte agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia que o Senhor criou o homem sobre a terra, pergunte de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, já se ouviu falar algo tão grandioso? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo como vocês ouviram e continua vivo? Aqui está mostrando que Deus é o Senhor daquele povo.
Deus escolheu aquele povo, porque o Senhor é Deus. Eu sou o que sou, serei o que serei. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos capacitando a entender toda essa maravilhosa mensagem. Amém.